Raríssimas, raríssimos e raríssimas, bom dia. René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, 27 de maio de 2024, segunda-feira, e eu estou aqui processando algumas coisas que eu ouvi do Yuval Harari. Vocês sabem que eu sou fã declarado, sou fã de carteirinha do moço. Eu acho a existência dele é tão oportuna, eu fico tão feliz que o trabalho dele tenha, sei lá, fez um trabalho inicialmente local, voltado para o público israelense, né, que isso tenha ganhado um alcance global, e só fico aqui torcendo para que mais gente dê ouvidos, porque acho que é uma das vozes mais sensatas que eu conheço hoje na esfera pública. Eu estou aqui devagarinho assimilando algumas coisas que acho que podem, não sei se servir como eixo ou servir como inspiração para essa segunda-feira chuvosa, ao menos aqui em São Paulo, fazia muito tempo que não chovia, um pouco mais fria. Tem duas falas aqui do Yuval Harari que eu vou recomendar para vocês. Como sempre, o link vai estar aqui na descrição do episódio, não importa onde você ouça, vai estar no radinhodepilha.com, que está lá firme e forte desde sempre, com, sei lá, 1.800 episódios, todos concentrados, com busca e tudo, né? Nosso canal no Telegram, nosso canal no WhatsApp. Mas são dois vídeos, um deles é um vídeo sobre o livro que ele escreveu para crianças, Unstoppable Us. Eu não sei como é que isso foi traduzido pro português. Deve ser assim, nós não sei o que, mas não freia, né? Nós somos imparáveis. Eu não sei como é que isso foi traduzido. É uma boa pergunta, né? A gente não para, a gente não pode ser parado, né? E ele fala de uma coisa interessante, que falar para adulto é relativamente fácil, porque você pode fazer essas frases longuíssimas, né? Você pode se arrastar, né, em frases que não terminam nunca, cheias de coisas complicadas, e todo mundo fica feliz, mas quando você fala com criança isso não funciona. Você tem que ser especialmente direto, você tem que ser especialmente sucinto, né? Senão não vai acontecer. Mas acho que uma das coisas que eu acho mais interessantes ali dessa fala dele é quando ele lembra da própria infância, e ele fala, puxa, eu era uma criança, aí aparece uma foto dele criancinha, um bebê bonitinho, não é? E ele falou, olha, eu era uma criança muito indagadora, eu tinha muitas perguntas, eu fazia muitas perguntas para os adultos sobre como as coisas funcionam, não é? E o que me espanta não é tanto, o que me espanta, até hoje espanta o Yuval Harari, não é que os adultos não soubessem a resposta. Até aí tudo bem, né? Ninguém sabe tudo, né? Todo mundo tem ali zonas cinzentas no seu conhecimento, mas o que o espantava, e eu achei isso muito pertinente, é que ninguém se incomodava ao constatar a própria ignorância. Então você fazia uma pergunta para os adultos sobre alguma coisa que eles não sabiam, ovo ou a galinha, qualquer pergunta dessas, não é mesmo? Mas, aliás, vale saber, o ovo nasce muito antes da galinha. A galinha é uma espécie relativamente recente, algumas dezenas de milhares de anos. O ovo deve ter algumas centenas de milhões de anos, mas deixa para lá. Mas a questão é que isso também me espanta. É que muitas vezes as pessoas são confrontadas com coisas que realmente elas não sabem nada a respeito, ou se sabem, tem alguma resposta do tipo, no começo era o caos, sei lá Adão e Eva, né? E ficam perfeitamente felizes com essa ignorância e vida que segue, né? A gente parece que se contenta com realmente pouco, a gente se contenta com explicações completamente, porque que nem criança mais acredita, a gente continua acreditando nisso. E é isso que acho que me perturba bastante, né? Me perturba porque a gente está aqui nesse esforço de nicho, né? Um esforço realmente nanico, né? A ponta da cauda longa, né? Tentando aqui levantar algumas questões, tentando abrir um pouco a nossa perspectiva, tentando explorar tudo que a gente não sabe ainda, tentando ver as coisas sobre outro ponto de vista. Mas o sucesso disso sempre vai ser muito limitado, porque as pessoas, uma boa parte das pessoas não sente falta, né? Fica do jeito que está e está tudo muito bom. E aí eu complemento isso com outra fala do Harari muito interessante, dessa vez numa entrevista, em que ele está falando sobre a história, o que é o papel de um historiador. Ele falou, olha, esse papel da história não é só, sei lá, você decorar e acertar na prova um monte de decoreba, né? É tentar entender as mudanças. E uma das frases que ele coloca, que eu acho que para mim também é muito interessante,
que a gente é uma espécie que funciona do jeito que funciona, porque a gente inventa narrativas e a gente acredita em narrativas. Mesmo que as narrativas não parem muito em pé, a gente acredita e gosta de fazer parte, não é? Você faz amigos, inclusive, participa de grupos, cerimônias, rituais, não é? Pois bem, mas o que ele diz é o seguinte: muitas dessas histórias foram, sei lá, criadas por gente que já morreu, né, com questões que já passaram, e que a gente só perpetua algumas desses ódios, ou desses rancores, ou desses preconceitos. Por que a gente perpetua se eles não fazem mais sentido, se eles simplesmente são a herança de gente que já morreu e que não está nem mais aí para nada, não é? Então isso dá muito o que pensar. Ele deve estar falando isso também por ter nascido numa região especialmente complicada, né, com rancores e com ressentimentos milenares, né, todo mundo ali atrás, não, eu estou aqui porque teve aí uma mensagem divina, sei lá quantos mil anos, e você viu? Não, ninguém viu, não tem como, mas a gente ouviu dizer, então esse é o nosso direito, não é o nosso direito, e quantas narrativas a gente simplesmente reproduz, narrativas que foram criadas por gente que, cara, desculpa, era outro contexto, são outras pessoas, a gente nem tem como se conectar, não tem nenhuma ligação possível mais, e a gente continua assombrado por ideias de gente que já morreu, não é? Então eu acho isso muito interessante. Eu vejo a gente um país que não tinha ainda, é lógico, a gente sempre foi um país autoritário, a gente sempre foi um país com muito preconceito, a gente sempre foi um país com muita desigualdade, né? Mas agora a gente incorporou aí um modo de pensar e de julgar e de odiar e de condenar que é bastante pobre, bastante polarizado, né? E que a gente está levando adiante. Por quê? Por que a gente está levando adiante uma ideia que foi infeliz, né, que uma ideia que causou tantos problemas, causou tanta dor, afastou tanta gente? Por que a gente está prolongando isso? Por que a gente não para e pensa se elas fazem sentido, se as coisas são verdadeiras, se essa questão toda merece ser... Mas essa é uma característica da espécie humana que sempre vai me deixar bastante inquieto. Mas vamos lá, vamos com essas coisas na cabeça. A gente tem algumas coisas interessantes aqui de ciência para comentar, de ciência que pode ser desde, sei lá, coisas ligadas à mudança climática, por exemplo, a notícia de que provavelmente os países que são sujeitos a furacões, como os Estados Unidos, vão sofrer mais furacões ainda. Tudo indica que mesmo com o final do El Niño e o começo do Laninha, alguns fenômenos vão continuar se agravando, né? Furacões são alguns deles, e tristemente o artigo que estava prevendo isso é de alguns dias atrás, e agora a gente já tem notícia de tornados absolutamente devastadores, causando uma desgraceira miserável, né, nos Estados Unidos. Então tem notícia dos dois. A gente tinha comentado, acho que na semana passada também, que com as mudanças climáticas, provavelmente os voos, né, as linhas aéreas, elas vão sofrer aí cada vez mais com turbulências imprevistas, turbulências completamente fora de controle, como aconteceu recentemente naquele voo de Singapura, que as pessoas bateram no teto, um homem morreu e tal. Então, tem aqui uma reportagem interessante dizendo, olha, a turbulência vai piorar. E aí, hoje tem uma notícia de que um voo do Catar, não sei para onde, também sofreu uma turbulência brutal, né, completamente inesperada, não deu nem tempo de avisar, apertem os cintos, e as pessoas bateram a cabeça no teto, saiu comida voando. Espero que ninguém estivesse no banheiro fazendo number two, porque eu não consigo nem imaginar o que isso... Bom, deixa para lá, não é uma boa imagem para a gente lembrar logo de manhã, não é mesmo? Mas acontece que, veja, algumas coisas que eram antes possibilidades, previsões que você poderia, ou que alguém, você não, claro, alguém poderia refutar dizendo que isso é fake news, que isso é uma intriga de pedófilos, lagartos, alienígenas, tal, estão acontecendo debaixo do nosso nariz. Agora, se a gente vai preferir, obviamente, continuar acreditando, né, dando continuidade a essas conspirações, aí é uma coisa que é muito difícil para a gente entender. Mas falando em conspirações ou ideias muito antigas, que eu falei aqui em alienígenas, né, se você quiser irritar um egípcio,
né, caso um dia você vá para lá, espero que você vá, é um passeio maravilhoso, né, desça o Nilo, vai até Abu Simbel, vai ver, sei lá, as pirâmides, né, nunca fale para um Egito. Não pergunte se as pirâmides foram feitas por alienígenas, né? E nem insinue que elas foram feitas por escravos. Não foram feitas por alienígenas, tenha dó. A segunda questão é que não foram feitas por escravos. Tem registros arqueológicos dos acampamentos ali dos trabalhadores do lado da pirâmide de Giza, que tem, inclusive ali tem relatórios de quem recebeu quanta cerveja que o cara ganhou como pagamento, toda a organização está bastante clara. Aquilo não foi feito com escravos, aquilo foi um projeto, basicamente um projeto nacional coletivo, não é? Mas o que é interessante é que havia outros mistérios pendentes, né? Quando você pega boa parte das pirâmides que estão ali naquela região, elas estão no meio do nada. Se elas estão no meio do nada, você fala, putz, cara, que trabalho miserável carregar esse monte de pedra até aqui, como é que os caras fizeram? Né? Mas descobriram agora uma coisa que desvenda em boa parte essa dúvida, que é o seguinte, se você olhar no mapa, essas pirâmides todas, elas seguem mais ou menos uma linha. Que linha é essa? Não é uma linha astrológica, que algum astrólogo, não. Havia um rio que era usado para transportar o material, só que esse rio secou há milhares de anos. Então isso facilita ainda mais o entendimento de como as pirâmides foram feitas, né? O material todo foi levado em barcos, né? Foi levado pela água, né? E é simplesmente um rio que não existe mais, né? Eu achei essa história bastante interessante, porque é lógico, todo mundo vai preferir acreditar em alienígenas e coisas parecidas, mas já que a gente está falando aqui em alienígenas, eu estava ouvindo agora de manhã a Sabine Rosenfelder. A Sabine estou sempre falando dela, é uma divulgadora de ciência muito prolífica, né? Ela produz uma quantidade, ela deve ter irmã gêmea, não é possível, né? Ela produz muita quantidade de conhecimento. E ela estava fazendo um vídeo especialmente, sei lá, é um pouco específico, talvez haja uma pista aí que a tensão relativa constante de Hubble quanto à expansão do universo, não vou entrar no detalhe, mas aí ela menciona uma coisa que acho que vale a pena a gente lembrar sempre, né? A gente está tentando entender como o universo se expande, né? Que rumo ele vai tomar, etc. e tal, né? E aí você olha o que está acontecendo em galáxias e estrelas que estão a bilhões de anos-luz de distância. E aí isso é um detalhe só, mas que eu acho que é importante. Quando você olha lá para longe nesse universo gigantesco, não é? Quando você olha o que está acontecendo, você está olhando o que estava acontecendo. Porque se você está vendo a luz de uma galáxia que está a 1 bilhão de anos-luz, significa que você está vendo o que aconteceu com essa galáxia há 1 bilhão de anos. Né, há 1 bilhão de anos. O que essa galáxia está fazendo agora? Não tem nem como saber, absolutamente impossível, porque a maneira mais rápida de saber é usando luz, né, usando radiação eletromagnética, e vai demorar 1 bilhão de anos. Então, o que a gente está vendo é o que já aconteceu há muito tempo atrás. Então, isso é uma coisa curiosa, né, porque muitas vezes você fica... Eu acho que eu assisti um filme ruim, aliás, muito ruim no Netflix. Netflix acho que foi... ou foi na Amazon, não sei, aquele Atlas, horrível, um roteiro furadíssimo, uma coisa de louco, né, um roteiro cheio de imprecisões, e aí num certo ponto eles saem da Terra numa nave que, misteriosamente, ninguém explica como, ela dá um salto e vai parar em Andrômeda, que eu nem sei a quantos anos-luz está, não é mesmo? Ok, então a nave conseguiu dar um salto no espaço-tempo, ninguém explica como, tá bom? Entrou de um lado e saiu pelo outro, ninguém explica. Tudo bem, mas num certo momento a pessoa que está lá na casa do chapéu manda um SOS, uma mensagem de rádio, e ela é recebida na Terra. Aí você fala, pera um instante só, esse roteirista faltou na aula, né? Faltou na aula porque tem a santa paciência. Como é que você manda uma mensagem de um lugar que está sei lá quantos anos-luz e chega, né, praticamente ao mesmo tempo? Não é assim que a coisa funciona, né? Mas é assim, ficção, eu sei que ficção é ficção, mas de qualquer maneira... Isso é roteiro ruim, né? Você pode inclusive usar isso como uma dos lances da trama. A trama pode ficar muito mais interessante justamente pelo fato de que quando o cara está longe, você não tem como saber o que está acontecendo, né? O cara simplesmente parece quando a gente viajava na década de 90, 80, quando não tinha WhatsApp, FaceTime nem internet, a pessoa viajou, pronto, você fica sem ter notícia a menos que a pessoa te mande uma carta. Não é? Mas falando aqui em alienígenas, acho que tem uma questão interessante,
Nós temos agora formas de vida alienígenas na Terra, né? O próprio Yuval Harari é um dos primeiros a dizer isso, né? Essa forma de vida, que aliás é muito mais inteligente do que nós sob vários pontos de vista, se chama ChatGPT. Eu digo que ela é alienígena não porque ela tenha vindo de Vênus, sei lá, alguma galáxia distante, mas é porque simplesmente é uma forma de existência e de pensamento que é completamente diferente da nossa, que não tem nenhuma ligação com absolutamente nada e que está evoluindo por regras próprias e que a gente não sabe muito como funciona, né? Então isso é diferente de outras formas de inteligência artificial que são bem fáceis de entender, né? Você coloca ali um algoritmo que é capaz de aprender um pouquinho, né? Você vai ensinando, olha, isso aqui é um gato, isso aqui é um cachorro, isso aqui é um gato, isso aqui é um cachorro, o que é isso daqui? Ah, é um gato, ok, obrigado, né? Isso é fácil de entender. Mas o que aconteceu com os ChatGPTs da vida e com outros, LLM, né, que são grandes modelos de linguagem, é que ninguém programou nada, né, você criou ali uma estrutura capaz de aprender e você jogou ali, sem nenhum tipo de organização, uma quantidade de conhecimento brutal para ver o que acontecia, né? E curiosamente aconteceram coisas que a gente não entende muito bem. Então, mesmo quem criou o ChatGPT, ou criou o Gemini, ou seja o que for, não tem ideia de como aquilo funciona, é uma absoluta caixa preta, eles não conseguem nem entender como, sei lá, entre aspas, os neurônios ali se conectam. Não, eles só sabem que você pergunta alguma coisa, vem uma resposta. É como se fosse um oráculo divino, né? E o que é mais interessante dessa história, pelo menos para mim, é que tem um artigo aqui na Nature que descreve a tentativa de cientistas de tentar entender como que esses caras estão pensando, como é que eles chegam às conclusões que eles chegam, o que eles já sabem, o que eles ainda não sabem, e como é que você faz isso usando psicologia. Não estou brincando, não é usando física quântica, não é usando computação avançada, não. Por quê? Porque é uma caixa preta como uma pessoa é uma caixa preta. Então, o que um psicólogo faz quando ele quer entender como a cabeça de alguém funciona ou não, né? Então, eles fazem perguntas e a partir das respostas você tenta inferir o que a pessoa sente ou como ela deixa de sentir em muitos casos, inclusive, não é? Então, veja que interessante, eles estão contratando psicólogos para entrevistar os modelos, né, de linguagem e é muito maluco isso, porque é como se você estivesse tentando falar com uma outra forma de vida, ou tentando falar com baleias, ou seja o que for, não é? Porque a única maneira de entender é pergunta e resposta. É lógico que os psicólogos já estão super treinados, tem métodos e métodos, mas uma das possibilidades é que nessas perguntas e respostas, quem disse que o robô está sendo sincero? Né? Então a gente vai basear a nossa, sei lá, o nosso modelo, a nossa teoria de como esses caras funcionam, talvez em base de mentiras. Mas eu achei muito interessante essa história, porque confirma um pouco essa colocação do Yuval Harari em vários momentos, em que ele fala que a gente está diante de uma coisa absolutamente nova, que evolui não pelas leis naturais, como se fosse um Darwin acelerado, um Darwin turbinado, ele evolui numa velocidade muito acima, né, da nossa capacidade. Então eu gostei dessa história, e aí eu vou pegar uma carona de novo com a Sabine Rosenfelder, porque ela fez ali um vídeo sobre AI, ela fala um monte de coisa, mostra várias pesquisas, mas uma delas me deixou bastante perturbado, que é a seguinte: fizeram uma pesquisa em que pessoas tinham que avaliar, né, se um texto era convincente ou não, né, se aquele texto era convincente, era crível, merecia credibilidade e tal. E o que é muito interessante é que nessa pesquisa havia textos feitos por humanos, textos feitos por humanos usando inteligência artificial e textos feitos por inteligência artificial, pelo ChatGPT. Adivinha o que aconteceu? O que aconteceu é que as pessoas confiaram muito mais, gostaram muito mais, acreditaram muito mais naquilo que havia sido escrito pelo ChatGPT. E o que é interessante, para não dizer que é apavorante, é que, de novo, isso confirma o que o Yuval Harari insiste em dizer, que já está chegando num ponto em que a gente está completamente sujeito à manipulação, né, por uma forma de vida que é muito superior à nossa.
né? Ele é capaz de estar nos enganando e você está achando tudo bonito. Vale lembrar que para enganar a gente não é tão difícil assim. A gente acredita em coisas bastante questionáveis, né? Pombos, né? Grávidas misteriosas, né? De vírus, mas ok, mas a hora que o ChatGPT entra na jogada, a gente realmente está D4. D4 é realmente uma posição bastante desvantajosa, né, porque a gente não vai ser encantado e provavelmente o conteúdo que você está vendo na internet, conteúdo de publicidades, conteúdo de fake news, conteúdo de teoria da conspiração, eles vão se tornar cada vez mais convincentes por conta da inteligência artificial e a gente está absolutamente frito. Né, tem esse final de semana, como sempre, eu escrevi mais um episódio, eu criei uma newsletter, né, no LinkedIn, inventei mais uma sarna para me coçar, né, mas afinal está sendo, sei lá, eu tenho que reconhecer que está sendo uma iniciativa bastante, não só prazerosa, mas também bastante recompensadora, não do ponto de vista material, nada do que eu faço envolve dinheiro, mas pelo menos em termos de feedback e de repercussão. Essa newsletter no LinkedIn, ela tem uma taxa de abertura e uma taxa de feedback que, puxa, não podia imaginar, né? Ainda mais porque muita gente recebe isso por e-mail, né? Quem podia imaginar que e-mail fosse ter, mas pois bem, é uma newsletter. E aí, esse final de semana, eu sentei ali e tal, e normalmente meu processo eu vou abrir para vocês aqui, eu não sou uma caixa preta, né? Mas o meu processo de criação desses textos é um pouquinho fora de qualquer recomendação que eu aprendi na faculdade, né? O que eu faço é o seguinte, eu normalmente escolho uma foto, eu tiro foto o tempo todo, vocês sabem disso, né? Escolho uma foto e em cima da foto eu fico pensando alguma coisa que tenha começo, meio e fim, mas normalmente eu começo sem saber como eu vou acabar e vou improvisando do começo até o fim, né? Então é isso, não é que eu acordo de manhã com algum tipo de causa, algum tipo de estratégia, não é assim que eu gosto de funcionar, não é? Então eu peguei lá uma foto, que era uma foto que eu fiz agora na viagem, né, de um momento de absoluto relax, tranquilidade, zero, né, agitação, e eu acabei fazendo um texto sobre a aceleração do nosso tempo, a aceleração do seu tempo, a aceleração da sua vida, né? O quanto isso desestrutura, o quanto isso faz com que você se torne superficial, o quanto isso faz com que aumente a chance de você fazer besteiras, né? E aí, para ilustrar, eu coloquei, acho que duas coisas. Um foi um programa que eu participei no Café Filosófico, que passa na TV Cultura, vou dar o link para vocês aqui também, mas eu dei um link também para uma fala do Seinfeld, aquele comediante que faz stand-up e tal, stand-up comedy. Ele faz uma coisa que é absolutamente genial, que ele fala o seguinte: uma das provas da estupidez humana é o capacete. Aí eu fiquei pensando, capacete? Por que o capacete? Ele falou, não, porque em algum momento, né, os humanos começaram a se empolgar com atividades completamente assim, insanas, né, envolvendo alta velocidade, grandes riscos, onde o maior risco era você rachar o coco, rachar a cabeça, né, você quebrar a cabeça de alguma maneira provavelmente irreversível, né? E aí qual seria provavelmente, né, se a gente fosse uma espécie mais sensata, né, qual seria a conclusão, né? O que você aprenderia depois de rachar a cabeça? Fala, vamos parar de fazer isso, né? O nosso lema sempre será faça menos merda, né? Mas o que a humanidade fez, ao invés de fazer menos merda, é inventar o capacete para continuar fazendo merda, né? Então veja que o Seinfeld acertou na mosca, né? A gente tem uma capacidade curiosíssima, né, de querer insistir nos próprios erros, em atividades absolutamente indefensáveis, que talvez a gente devesse ter deixado de lado, né? E agora está todo mundo aqui pagando o preço pelos plásticos, pelo combustível fóssil, né, pela mineração, pelo gado que está ali soltando a boiada do Bolsonaro na Amazônia, né? E ao invés da gente simplesmente parar de fazer merda, a gente fica pensando em paliativos. E um dos exemplos aqui, só para a gente encerrar o radinho de hoje, um pouquinho mais cedo, é que eu me lembro, há muito tempo, acho que foi em 2010, 2011, eu fui para a Singularity University, acho que eu fui das primeiras turmas. Eu não sei, brasileiro adora Singularity, eu nunca entendi por quê. Sempre tem muito brasileiro, os caras voltam maravilhados, tal, felicíssimos, tal. E aí eu me lembro que tinha lá na organização um rapaz bonitão, que namorava uma moça bonitona, era um casal super impressionante, assim, parecia uma coisa de filme, né? E uma vez eu puxei prosa com ele, falei, o que você faz? Ah, eu trabalho numa startup. Eu falei, que legal, o que a sua startup faz? Não, a gente está querendo coletar energia solar no espaço.
né, através de satélites que vão estar sempre ali tomando sol na cachola, na cuca, e aí a gente manda essa energia para cá. Mas como é que manda? Eu fiz algumas perguntas, tá, mas faz, sei lá, quase 20 anos, quando faz 13 anos. Pois bem, né, e eu nunca mais ouvi falar nessa história de energia solar no espaço, etc e tal, mas adivinha quem lançou um vídeo, publicou um vídeo simplesmente jogando uma pá de cal no assunto? A Sabine Rosenfelder, né? Ela quer participação especial, mais do que especial aqui no Radinho, né? E ela faz um apanhado das últimas notícias com relação a essa ideia. A ideia é a seguinte, é uma ideia que vem desde a década de 70, quase ficção científica, é que você colocasse no espaço vários satélites com coletores solares e que eles convertessem essa luz solar no espaço, que aí não tem nuvem, não tem nada, você está sempre tomando sol ali, né, e você convertesse isso em energia elétrica e transmitisse isso para a Terra, porque aí a Terra teria um suprimento infindável, né, de energia elétrica, grátis. Linda ideia, magnífica, tal, muita gente investiu, estudos foram feitos, vários países estão investindo nisso, Japão, Inglaterra, Austrália, mas a questão é que a ideia não é tão simples assim, né? A gente não vai ser salvo por esses satélites, por várias razões. A primeira delas é que tem várias questões aí de engenharia, né? Para você ter um coletor solar desse tamanho, né, assim, que salve um pouco o dia, ele teria que ter quilômetros de extensão. Essa é a primeira questão. Então, como é que você bota no espaço, né, uma coisa dessa ordem de grandeza? Não, pode ser vários voos, eles podem se juntar, blá, 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 ok, tá bom. Aí você tem que mandar essa energia para a Terra. Como é que você manda essa energia para a Terra de volta? A única maneira possível é mandar uma das maneiras, você não vai estender um cabo até lá, certo? Né? Não tem como. Então você manda por micro-ondas, você converte essa energia elétrica em micro-ondas, aponta isso para a Terra, não só que não pode ser muito concentrado, porque senão você vai fritar todo mundo no caminho, né? Você passa um passarinho, cai um churrasco, né? Cai um frango assado de graça, né? Você não pode ser muito concentrado esse feixe de micro-ondas, senão obviamente vai fritar todo mundo. Então você faz um feixe bastante amplo, né? Para que a energia desse feixe não seja perigosa. E o que acontece é que se você faz isso, para você aqui na Terra coletar isso, você precisa de um coletor de 100 quilômetros quadrados, que é mais ou menos o tamanho de Manhattan, né, o tamanho de Nova York, né? Então você precisa de um coletor simplesmente gigantesco. E além disso, você precisa apontar sempre, o tempo todo, para aquele coletor, né? Você tem que ter uma pontaria miserável. Agora, como que um satélite em órbita consegue manter essa precisão lá de cima? É um problema. Aliás, não é um satélite, provavelmente vai ser uma esquadra, né, uma esquadrilha, um enxame de pequenos satélites, né, coordenados, mas a questão é como é que você coordena esses satélites todos e mantém todos alinhados, não só alinhados com relação ao Sol, alinhados com relação à Terra, e afinal, se você está no espaço também vai dar problema, porque vai ter vento solar, vai ter raios cósmicos, vai ter meteoritos, né, e quem vai fazer a manutenção disso, se esse negócio está lá na casa do chapéu, ninguém vai fazer a manutenção desse negócio. Então, a ideia é, sob vários pontos de vista, um mico. Tanto que qualquer cálculo que você faça coloca o custo dessa energia como muito elevado, né? Então vamos ver se vão continuar investindo nessa ideia de maluco, né? Eu espero que não. Todas aquelas coisas que você tenta fazer. Aliás, tem até uma reportagem interessante aqui, posso compartilhar com vocês, sobre o uso de reatores nucleares pequenos, né? Em vez de você ter lá Angra dos Reis, que nem sei para que serve, você ter pequenos reatores nucleares modulares que pode estar na sua rua, né? O seu quarteirão tem um pequeno reator nuclear, eles seriam produzidos em série, né? Eles seriam feitos numa fábrica, a hora que, sei lá, precisar de manutenção, leva de volta atrás um novo, né? O que parece uma solução absolutamente ótima, exceto pelo fato que todo mundo morre de medo de energia nuclear, é uma coisa que a gente tem que lidar com isso, né? Mas parece talvez uma saída boa para a gente conseguir ter algum tipo de chance contra o estrago que a gente mesmo fez, né? Que é conseguir estragar o clima de um planeta. A gente realmente, como disse o Yuval Harari, nós somos a espécie mais poderosa do planeta porque só a nossa espécie conseguiu alterar o clima desse jeito em tão pouco tempo. Ufa, mas raríssimos e raríssimas
Eu sei que talvez eu esteja aqui prisioneiro, né, de algumas ideias fixas, ou talvez eu esteja especialmente perturbado com a nossa incapacidade, com o nosso apego, a nossa incapacidade de repensar as coisas, o nosso apego a ideias que já não fazem o menor sentido, né? Talvez o problema seja eu, as pessoas parecem bastante felizes, né, enquanto o Titanic afunda. Né, vale lembrar que enquanto o Titanic afundou, a banda continuou tocando. Né, mas eu não sei, eu não sei se eu mudo a medicação ou se a gente continua aqui nessa saga esperando que de repente, né, quem sabe as crianças, se a gente falar com elas, elas consigam se livrar, né, dessas ideias empoeiradas que os adultos insistem em acreditar. Raríssimas, raríssimos e raríssimes, cuidem-se por favor, um grande abraço e até amanhã.